Pagar as suas dívidas sem pagar todos aqueles juros absurdos que o banco cobre pode não ser tão difícil quanto você pensa. Todo brasileiro tem alguma espécie de dívida, só deixando claro que dívida não é aquilo que você deixou de pagar, mas também aquilo que você ainda tem para pagar para frente. De repente, algo que você comprou parcelado e tem 12 parcelas à frente ainda a serem pagas, aquilo é uma dívida, você deve. Então, tudo que se deve é uma dívida. Nós temos o mau hábito de pensar que dívidas é tudo aquilo que nós deixamos de pagar. Ah, eu fiz um parcelamento de 10 vezes e não paguei as primeiras parcelas. Agora virou uma dívida. Não, dívida é tudo aquilo que você deve. Se você pegou dinheiro emprestado da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, do seu tio e não pagou, você tem uma dívida com eles. Então, basta a gente partir desse pressuposto de que dívida é tudo aquilo que se deve e não somente aquilo que deixamos de pagar. A partir desse momento, nós vamos começar aí as primeiras dicas de como sair do ralo, do fundo do poço, de uma forma calma, tranquila e com um bom planejamento. Eu segui esses passos e eu tô aqui para aconselhar vocês da mesma forma que funcionou para mim. Bom, eu não estou aqui gravando esse vídeo à toa, não sou só mais uma pessoa na frente das câmeras passando a dica mágica de como sair das dívidas sem nem pagar juros. Nossa, é mais um que tá falando sobre isso sem nunca ter vivido. Muito pelo contrário, eu acabei inclusive de limpar meu nome nesse mês. Eu tinha um nome sujo, como a gente costuma dizer, né? Sim, o meu nome estava com registro negativado no Serasa e graças a algumas coisas que eu acabei aplicando no decorrer desse processo, eu consegui limpar o meu nome. A minha dívida não era tão baixa quanto parece, mas era uma dívida que eu deixei de pagar e infelizmente ela acumulou juros absurdos e eu não estava conseguindo sair dessa situação até que eu aguardei o momento certo e consegui sair dessa situação. Bom, então aqui uma dica de uma pessoa que passou na prática, que sentiu na pele aquilo que vai aconselhar para vocês de como fazer para sair dessa situação. A verdade é que ninguém gosta de ter dívida, ninguém deve, ninguém vai para o Serasa, ninguém suja o nome, ninguém fica negativado porque quer. Ninguém acorda numa bela manhã e pensa, nossa, hoje eu vou ser negativado, hoje eu vou perder todas as minhas linhas de crédito, eu vou atrasar o meu financiamento, vou deixar de pagar o cartão de crédito. Nós sabemos que ninguém pensa isso, ninguém planeja isso. Isso ocorre por conta de consequências de escolhas na vida, algumas atitudes que nós temos ao decorrer da nossa vida, ou até mesmo imprevistos que podem acontecer e tudo bem, isso é normal. O que não é normal é nós abrirmos mão disso e aceitar que a vida vai ser assim para sempre. Ou então pensarmos que em 5 anos estaremos com o nome limpo, né? Ah, o nome 5 anos sujo, ele caduca. Gente, não é bem por aí. Vamos ser honestos, sinceros e acreditar que somos pessoas melhores que isso. Nós podemos sim arcar com aquelas dívidas que nós fizemos, nós escolhemos ter aquelas dívidas. Como eu disse, nem sempre nós optamos por aquilo, às vezes acabam consequências da vida nos colocando em situações difíceis, mas nós vamos conseguir sair com um bom planejamento. Eu acredito que você consiga sair assim como eu saí. Bom, a primeira dica, se você tá devendo, cara, você tá com o nome sujo, não importa, tá com o nome sujo, tá para sujar, tá devendo há um tempo, não consegue pagar, onde está essa dívida? Identificar onde está essa dívida. É cartão de crédito? É empréstimo? Onde originou essa dívida? Bom, se você deve no cartão de crédito, a primeira dica, e essa é exclusiva, você precisa seguir isso, não tem outro parâmetro, é você parar completamente de utilizar esse cartão ou qualquer outro cartão que você tenha. Eu passei por isso, meu nome sujou em um dos cartões e eu recorri ao outro, não conseguia pagar esse cartão e comecei a recorrer ao outro cartão. Então eu passava o limite do cartão para pagar esse outro cartão, isso foi virando uma bola de neve. E gente, pelo amor de Deus, não façam isso com a vida de vocês. Se você deve um cartão de crédito, você não deve utilizar outro cartão de crédito como uma reserva de emergência. Ah, esse cartão estourou, tô devendo nele, não consigo mais utilizar, vou utilizar esse outro roxinho, esse outro laranjinha. Não, cessa, você não pode utilizar cartão de crédito. Então a primeira dica que eu tenho é, cessa tudo que você pode ter de dívidas longas. Se você já está devendo, cancela, que você pode dever ainda mais. Tem até algumas pessoas que eu conheço que às vezes me dizem assim, vou passar o limite desse cartão na maquininha de um conhecido para pagar o limite desse. Nunca faça uma coisa dessas, gente. Então a primeira dica, para de utilizar qualquer outro cartão que você tenha, esquece empréstimo, esquece toda essa situação. Você não pode fazer mais dívidas. Então, basicamente, a primeira dica, quando você deve, você não pode fazer mais dívidas, não deve fazer novas dívidas, você deve cessar. Pega aquilo que você deve, anota tudo num papel certinho, esquece os outros cartões, esse não é o momento de você utilizar cartão de crédito e vamos nos programar, nos organizar para entender como nós vamos fazer o pagamento dessa dívida que está tirando o seu sono. Bom, a dica número 2, essa dica eu vou dar porque eu coloquei na minha cabeça que eu não concordaria com isso e eu acredito que foi uma ótima decisão
de minha parte. Você não deve aceitar pagar juros abusivos. O que eu quero dizer com isso? Mas como que eu vou não aceitar? Como que eu não aceito pagar juros? O banco está me empurrando os juros. Como que eu vou dizer, não, eu não vou pagar os juros e aí tá tudo certo? Prático, gente, é prático. O banco vai fazer várias intervenções de ofertas para que você quite aquela dívida, para que você regularize o seu cartão. Então, você tem 3 faturas atrasadas, vamos regularizar. Você deve, às vezes, R$3.000 e dependendo do banco, eu posso falar isso porque eu passei por isso, se você deve R$3.000, o banco vai te cobrar 10, 15, 17, 20 mil. Eu tô aqui falando isso porque a minha dívida, como exemplo, chegou um momento que eu não conseguia mais pagar aquela fatura. O que eu fiz? Deixei de pagar. Eu deixei de pagar, deixei acumular tudo, gente. Eu parei de pagar a minha dívida. Basicamente, eu parei de pagar. Todo mês eu pagava juros. Então, no mês 6, estava lá devendo 900 e pouco, eu não podia pagar 900 e pouco. Então, eu ia protelando. Daqui a pouco, no outro mês, essa dívida estava 1.500. Aí acumulou com a fatura atual. Eu ia lá e pagava os 1.500 e não conseguia pagar a fatura atual. E no outro mês, essa bola de neve. Aí depois 1.700, 1.800, 1.900. Eu fiquei devendo 2.700. No meu caso foi 2.700 o valor que eu utilizei no cartão de crédito. Era o limite que eu tinha ali. Eu não poderia utilizar mais do que isso. Então todo o resto que o banco estava me cobrando eram juros. Os meus juros somados com a dívida que eu tinha chegou a R$22.000. R$22.000. Nós estamos falando de mais de R$20.000 de juros. Quase R$20.000 de juros. Isso para mim é um absurdo. Eu me recusei a pagar. Eu fiquei com essa dívida por mais ou menos 1 ano e 2 meses. Pô, mas aí eu tô recebendo aqui notificação extrajudicial. O banco tá falando que vai me acionar na justiça. Gente, tudo isso é balela. O banco vai fazer de tudo para que você arque com aquela dívida, pagando o valor dos juros que eles estão propondo lá. Então, ele vai mandar notificação extrajudicial, ele vai te atormentar por celular, ligação o tempo inteiro, WhatsApp. O seu aplicativo do banco vai pipocar, eles vão cancelar o seu cartão. Óbvio que eles vão cancelar o seu cartão, é o mínimo que eles poderiam fazer para uma pessoa que está devendo. Então, basicamente, não aceite pagar os juros. Se você não pode pagar a fatura do seu cartão agora, se está totalmente fora, cara, ou eu me alimento, ou eu pago as contas de casa, ou eu pago o cartão. Esquece o cartão. Esse não é o momento de se preocupar com o nome limpo. Esse não é o momento de ter crédito. Esse é o momento de se alimentar e se manter vivo. É de pagar as contas da sua casa e manter a sua família embaixo de um teto. Esquece o seu cartão de crédito. Mas eu acabei de comprar um sofá no cartão de crédito, Foi um erro seu. Você não poderia ter comprado. Primeiro, começa por aí. Você não poderia ter comprado. Mas você cometeu um erro. Esquece o cartão de crédito. Você precisa priorizar o que é prioridade. Família, moradia, alimentação e, a depender da sua situação, a locomoção, o meio de transporte, né? De repente você usa ônibus, ou você tem uma motinha, um carro, não sei, enfim. Mas a gente está partindo aqui do pressuposto que você precisa priorizar família, alimentação e moradia. Essas são os 3 pilares que você precisa se basear para quitar essas dívidas. O cartão não é mais prioridade se você não tem condição. Só lembrando que aqui nós estamos falando numa situação em que você chega, ultrapassa o 0 a 0, ou seja, você mais deve do que recebe e aí não consegue fazer o pagamento. Você faz renda extra, você trabalha aqui, trabalha ali, tá se matando e não consegue pagar, tá sempre pagando juros. É nessa situação que você precisa se colocar. Se você não tá nessa situação, a gente tem outras dicas. Se você tá no 0 a 0, recebo, tudo que eu recebo vai para conta. Calma, não é o momento de abandonar as dívidas. Abandonar o cartão de crédito só ocorre quando você paga mais do que você ganha e você não consegue ter liberdade, você não consegue se alimentar direito, você não tá conseguindo pagar as contas de casa em dia. Então calma, tá? Cada caso é um caso. Bom, aproveitando que eu falei em freelances, né? A dica 3 basicamente é isso, fazer freelances, cara. Você tem que fazer freelance. Mas eu trabalho de segunda a sexta, sábado até meio-dia, eu chego cansado em casa, eu tenho que fazer freelance ainda? Eu não sei qual seria outra resposta que a pessoa esperaria. É óbvio que precisa fazer freelance, não tem outra opção. Mas eu vou abrir mão do meu... mas eu vou abrir mão do meu sábado à tarde, do meu domingo. Você abriu mão da sua liberdade financeira para fazer essa dívida. Você abriu mão da sua paz, da sua tranquilidade para fazer essa dívida. Então você preferiu gastar 3, 4, 5, 6 mil no cartão de crédito e se você puxar a fatura, cara, nem tudo lá é útil, nem tudo. Na verdade, a grande maioria é inutilidade. A grande maioria dos brasileiros não sabe usar o cartão de crédito, por isso que se atola em dívida. Bom,
Então, partindo desse pressuposto, faça freelancers, meu amigo. Invente alguma coisa para fazer em casa, de repente você pode fazer doces, salgados. Posso dar dicas de freelancers aqui que eu e minha esposa já fizemos que funcionam muito bem pra gente, tá? Então, desde venda de roupa, alimentação, todas essas coisas funcionam muito bem, desde que você tenha um planejamento. Ah, mas eu para fazer freelancer eu vou ter que gastar. Não é gasto, é um investimento. Então, você precisa estudar, entender quanto você pode aportar nisso. Aqui nós já estamos pensando que você já abandonou a dívida. Quanto você pode aportar nisso para tentar triplicar, duplicar, que seja, o seu investimento. Bom, a quarta dica, e essa é uma das mais importantes, Lucas, eu abandonei as minhas dívidas, eu abandonei o cartão. E agora? Eu vou deixar caducar? Não. Você vai aguardar o momento certo para fazer o pagamento dessa dívida. Qual o momento certo? Quando o banco te fizer uma proposta para você fazer o pagamento total dessa dívida, à vista ou parcelado, sem juros, ou com o menor juros possível. Ah, mas eu tenho 2, 3, 4 cartões de crédito. Qual eu pago? Sempre priorize o cartão que tem o maior número de juros, aquele que ao longo prazo vai aumentar muito mais os juros. Eu vou dar 2 exemplos aqui de bancos aleatórios. Então vamos colocar que o Banco do Brasil cobra X e o Itaú cobra Y, tá? Eu estou usando esses casos aqui como exemplo, tá? X Banco do Brasil, Y Itaú. O X do Banco do Brasil, ao longo do prazo, você consegue ver isso lá no Serasa, ou você consegue até acompanhar a sua fatura, quanto que tá de juros, né? Vamos supor que uma pessoa está devendo há 2 anos 2.000 no Banco do Brasil, e esse Banco do Brasil, com os juros, está ficando 2.300 ao longo de 2 anos. Isso é impossível, tá? Isso é impossível. Os juros do cartão de crédito é enorme, eu só estou usando como exemplo, para deixar claro. E o Itaú, esse mesmo prazo, nesse mesmo valor, tá lá 2.900. Logo, os juros acumulativos do Itaú é maior ao longo prazo. Então é esse cartão que eu vou priorizar. Ah, mas o Banco do Brasil tá com juros pequenos, não dá para pagar com juros pequenos do Banco do Brasil, já me liberar disso aí, acabar com esse? Não, calma, vai com calma. Porque assim, a dificuldade que você vai ter com o banco de maior juros para fazer a renegociação é muito maior do que a de menor juros. Então priorize pagar, que vai acumular muitos juros quando eles te fizerem uma oferta boa, do que o banco que tem menor juros, porque esse você vai conseguir quitar. Agora o de maior juros você vai ter uma dificuldade maior, uma resistência maior. No meu caso, meu exemplo, que eu estava devendo 2.700, eu fiquei mais de um ano aguardando. Já em outro que eu também estava devendo, porque eu não sujei só em um, então assim, é conhecimento de causa, tá, gente? Eu tô dando dicas aqui que funcionaram para mim. Eu não tô aqui para falar, estude, faça isso, tente. Não. Esse vídeo é só para ajudar pessoas que estejam na mesma situação que eu estive. Então espero que vocês também consigam sair dessa situação. Então esse banco exemplo que eu estava com 2.700, que chegou a 22.000. Já um outro eu estava devendo 3 e eu quitei com 1.500. Então assim, eu paguei até menos do que eu devia. Por quê? Porque os juros eram menores. Então eles reconsideraram os juros e me deram um desconto no pagamento à vista. Foi lá, eu fiz o pagamento. Então a quarta dica é você quitar esse valor. Como eu vou fazer para quitar se eu estou devendo? Calma, você não vai quitar esse saldo em 1 mês, 2 meses, 3 meses de dívida. Vai juntando ao longo dos meses R$100, R$50, 150, quanto você puder. Vai juntando esse valor para você quitar essas dívidas. Então, em um ano, se você juntar R$100, você terá R$1.200. Se a sua dívida é R$1.200 e o banco está te cobrando 10.000, aguarde o momento certo que o banco vai te ofertar esse valor que você deve de novo. Ele vai ver que você não tem intenção nenhuma de pagar, você não tem condição de pagar e ele vai retomar o valor normal da sua dívida. Em último caso, se o banco não consegue retomar o valor normal da sua dívida, ele vende a sua dívida para um escritório terceirizado. Então, como que funciona isso? O escritório terceirizado quer comprar dívidas. Então, ele sabe que você não tem perspectiva de pagamento. Aí, eu não vou receber os 1.500 aqui do Lucas. Então, eu vou vender essa dívida para o escritório terceirizado por 1.000. Aí, o escritório terceirizado me paga 1.000, eu recebo meus 1.000, saio perdendo 500. Aí, o escritório terceirizado vai entrar em contato com você. Olá, somos parceiros do banco tal e nós temos uma oferta para você quitar sua dívida por 1.600. Tá? Ele comprou por 1.000 e está lá por 1.600, mas você deve 1.500. Fala, não, eu não vou pagar isso. Aí ele fala, então nós oferecemos 1.500 para você. Isso ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando. Então nós oferecemos 1.500, que é o valor da sua dívida, e aí você paga o pagamento à vista e é isso. Você fala, opa, 1.500 eu pago. Então nessa o terceirizado ganhou R$500. Então assim que funciona. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, tem que respirar fundo e entender que é um processo. Você vai receber diversas ligações, diversas mensagens, notificações extrajudiciais. Fique tranquilo, isso é um apelativo do banco para te assustar e fazer você entrar em mais dívidas para pagar uma dívida, mas fique tranquilo, calma e respire. E em quinto lugar, e não menos importante, depois que você fez o pagamento dessa dívida, seja mais inteligente. Estude, aprenda a economizar o seu dinheiro. Eu poderia aqui já nesse vídeo estar falando para você aprender a investir o seu dinheiro, mas na verdade a gente não aprende a investir, não é o primeiro passo que nós temos. O primeiro passo que você tem é aprender a economizar. Depois de aprender a economizar, você aprende a poupar. Depois de poupar, você aprende a investir. Depois de investir,
você aprende a fazer outras coisas, a viver de renda, a empreender e por aí vai. Primeiro a gente precisa aprender a lidar com o dinheiro, porque se a gente não aprende a lidar com o dinheiro, ele nos quebra no meio, não é mesmo? Bom, então aqui vocês tiveram minhas 4, 5 dicas, eu já nem me recordo quantas foram, peço até desculpas. Esse vídeo está num nível amador, eu não sou uma pessoa experiente em internet, só estou aqui trazendo um pouco do que eu passei e o que eu fiz para sair dessa situação. Imagino que tenha muitas pessoas passando por isso e queria dizer que eu entendo vocês, eu também não quis estar nessa situação, mas escolhas que eu fiz ao longo da vida e algumas situações que foram mais fortes do que eu, né, situações acabaram contribuindo. Eu sei que você não queria estar nessa situação, sei que você não é uma pessoa que quer dar o golpe ou algo assim em bancos, sei que é só uma fase e vai passar. Então, muito esforço, muita dedicação, eu tenho certeza que seguindo essas dicas você vai conseguir sair dessa situação o mais rápido possível. Tá bom? Bom, desejo toda a sorte do mundo para você, obrigado por ter assistido até aqui, fico por aqui. Curte esse vídeo, por favor, me ajude a chegar a mais pessoas que estão nessa situação para ajudar também, compartilhe aí com quem você acha que está precisando de algumas dicas. Volte o vídeo, veja e reveja e deixa aqui também se precisar de alguma coisa nos comentários, eu vou dando a dica para vocês. Muito obrigado, grande abraço e até mais.